Bem-vindos ao Theo Clube do Livro. Se você clicou nesse vídeo, é porque você gosta de assunto de literatura cristã, né? É, o nosso Clube do Livro, a ideia é o quê? Nós usamos isso como uma ferramenta na igreja local para instrução, né? Ao invés da gente usar apostilas e materiais de autoria própria, o que a gente resolveu fazer? A gente resolveu estimular a leitura. Resolvemos estimular a leitura de livros inteiros, assim, né? Eu sempre costumo dizer o seguinte, é tipo academia. Leitura de livro muitas das vezes é tipo academia. Se você vai sozinho, você precisa de um nível de disciplina muito mais alto. Agora, quando você vai com uma galera, por exemplo, você às vezes você também vai ter a disciplina, mas você vai ter aquela motivação. Vou lá encontrar com os caras, vou bater papo com os caras, vai ser legal. O povo tá indo, eu não tô. Aí o pessoal chama, pô, cara, está faltando e tal, não sei o quê. Então, é uma motivação a mais para a gente estar lendo. É uma motivação a mais para a gente estar estudando, né? E, e é uma forma diferente da gente estar fazendo um estudo bíblico, né? É uma forma diferente da gente estar buscando a Deus, de uma forma conjunta, com várias pessoas interagindo, né? A gente vai ter a resenha do material e logo em seguida vai ter o debate. Quem puder estar presencialmente com a gente vai participar da parte de debate, de perguntas e respostas e tal. Mas quem não puder estar presencialmente, pelo menos vai poder participar da parte da resenha e deixar suas perguntas aqui no vídeo, nos comentários abaixo. Tá? Se você gosta desse tipo de material e quiser dar uma ajuda para a gente, para chegar mais longe, faz o que a plataforma pede aí, compartilha, deixa um like, né? É, comenta, entendeu? E se que tiver alguma pergunta a respeito do funcionamento e tal, é, pode colocar nos comentários aqui abaixo, tá? Então, assim, o primeiro livro que foi escolhido por nós foi esse aqui, Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, tá? Por que a gente optou pelo cristianismo puro e simples? Além dele ser muito recomendado, tá? Ele ser muito conhecido, muito recomendado por diversos professores, pastores. A ideia é que, como nós estamos numa plantação de igreja aqui, né? A igreja Última Arca está sendo plantada aqui no nosso local, o que acontece? A ideia é lançar o fundamento, né? A gente lançar um fundamento sólido, né? Que as pessoas possam entender os princípios elementares da fé cristã. E aí veio de encontro esse livro, porque o autor ele faz justamente isso, um compilado, algumas orientações acessíveis até mesmo para ateus. Então a ideia é justamente a gente estar fundamentando com as doutrinas essenciais, né, alguns princípios fundamentais da fé cristã, de uma maneira simples, de uma maneira inteligível, né? É, vai ser uma coisa muito teológica, muito aprofundada? Não, porque eu não sou. Sendo bem franco, se você está procurando aqui algum material profundamente teológico, com citações, e para você usar num, num trabalho acadêmico e tal, é, tem canais muito melhores, tem lugares muito mais legais aqui. Eu te recomendo, por exemplo, tem o Pastor Vitor Fontana, tem um pessoal assim top no YouTube. A nossa ideia aqui é justamente simplificar a coisa. Nós precisamos que a nossa congregação consiga responder qualquer um. Eu penso assim, é um mecanismo que é usado até no contexto secular. Quer ver um exemplo? Eu trabalhei num hospital que era o Hospital Amigo da Criança. No Hospital Amigo da Criança, toda a equipe tem que ser treinada a respeito de aleitamento materno. Quando eu falo toda a equipe, é toda a equipe mesmo. O segurança do hospital tem que ser treinado, a faxineira tem que ser treinada, a recepcionista e, é claro, os médicos, profissionais em gerais. Por quê? Porque se a mulher tiver qualquer dúvida sobre aleitamento, qualquer um tem que responder o mínimo sobre aleitamento para estimular a amamentação da mulher. Entendeu?
E trazendo isso para o nosso contexto, a gente às vezes passa 10 anos frequentando uma igreja, frequentando cultos e tal no domingo, e às vezes uma pessoa chega e pergunta assim, tá, mas por que Jesus morreu na cruz? Aí, ah, para salvar. Tá, mas salvar do quê? Para não ir para o inferno. Mas por que eu ia para o inferno se eu sou uma pessoa boa, se eu faço as coisas legais? E aí o cara fica engasgando, porque não consegue explicitar os princípios elementares da fé. A nossa ideia é que, caminhando dessa forma, estudando dessa forma, nós possamos, de degrau em degrau, gerar uma cultura que a pessoa possa pelo menos responder, porque aí ele vai cumprir aquilo que a carta de 1 Pedro fala. Estejam prontos a responder a qualquer um que vos perguntar a razão da esperança que há em vós. Tá? E falando de esperança, uma das coisas que me chama a atenção no cristianismo puro e simples é isso. É um livro que o material foi originalmente produzido em 1942, tá? Num contexto da Segunda Guerra Mundial, em que a Inglaterra estava perdendo as batalhas para a Alemanha. E aí o povo estava muito desanimado, porque eram derrotas sucessivas, o povo começou a ficar meio desanimado, né? E muito desesperançoso. E aí, nesse contexto, surge a ideia e a oportunidade do pessoal da rádio BBC de Londres de convidar o C.S. Lewis, que já era muito popular naquela época, para ele fazer uma série de mensagens na rádio que o intuito dessas mensagens era justamente o quê? Gerar esperança num povo que estava sem esperança, né? Utilizando qual ferramenta? O cristianismo, a fé cristã, porque eles sabiam o tanto que a mensagem cristã gera esperança em diversos contextos de dificuldade. O C.S. Lewis fez isso, fez uma série de palestras, né? E aí, depois dessas entrevistas e tal, ele compilou esse material, juntou esse material, reuniu, editou ele, transformou num material escrito, né? E ainda submeteu esse material a outros eruditos para ver se realmente aquilo ali correspondia aos princípios elementares da fé cristã, de diversas denominações. Uma coisa que eu acho muito interessante é que no próprio prefácio dele, se não me engano, ele coloca um negócio muito legal, quer ver? Ele submeteu isso a... Cadê? Essa parte não estava... Ah, tá aqui. Na segunda página. Ele submeteu isso a várias denominações, tá? E ele não cita nenhuma denominação e não fica forçando, porque ele não quer puxar a sardinha para nenhuma denominação, apesar dele ser sabidamente anglicano, tá? Aí ele coloca aqui, não é para aqui, ó, não espere de mim qualquer orientação no sentido de você se tornar um anglicano, católico romano, metodista ou presbiteriano. Essa omissão é intencional. Até mesmo a lista que acabei de apresentar está em ordem alfabética, ou seja, ele não pôs por preferência dele a lista. Ele colocou em ordem alfabética, porque a ideia dele neste livro não é defender uma placa de igreja, é ensinar os princípios do cristianismo em geral, da fé cristã essencial, entendeu? Então, assim, isso é o que tornou esse livro atraente. Você imagina o seguinte, uma mensagem sem placa, porque geralmente hoje em dia começa muito assim, porque a visão, o propósito da nossa igreja, da nossa placa, olha a nossa placa como é que é diferenciada, olha como é que nós fazemos isso, porque é o nosso estilo, o nosso jeito de ser e tal. E ele coloca um negócio, ele tenta colocar o mais ausente de placa possível. Esse é o primeiro ponto que eu acho interessante. Segundo, fundamentos essenciais da fé cristã apontando para uma mensagem de esperança. Por quê? Porque isso é muito importante para nós. Muito importante, porque
em contextos de perseguição, em contextos de luta, em contextos de dificuldade, em contextos de guerra, em contextos de opressão, aonde vai, o que nós temos que nos firmar é na razão da nossa esperança, né? É aonde nós precisamos lembrar aquilo que nos traz esperança, como está escrito. As misericórdias não, as misericórdias do Senhor não têm fim, né? Eu busco lembrar daquilo que me traz esperança. As misericórdias do Senhor não têm fim. Esse tipo de mensagem de esperança é uma das tônicas do Evangelho, entendeu? A esperança cristã. A esperança não é uma esperança vã, como quem espera, eu espero ganhar na Mega Sena e um dia dar certo. Não, a esperança cristã é uma esperança real, palpável. É uma esperança de quem está numa sala de espera sabendo que vai ser atendido daqui a pouco. Entendeu? É aquela esperança de quem sabe que vai ser atendido. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Essa é a esperança cristã. Nós sabemos que o nosso rei vive e que ele vai voltar para estar conosco. Tá? Então, assim, fundamentos, que era uma coisa que a gente precisava e que a gente estava buscando aqui, e apontando para uma mensagem de esperança. E ele traz vários pontos assim de reflexão, sabe, ao longo do livro, desde o prefácio, desde a introdução. E como é que vai funcionar? A ideia nossa é, a partir de hoje, nós vamos estar lendo 4 páginas juntos por dia e botando pilha uns nos outros para estar lendo, tá? E aí, assim, todo domingo vai ser um domingo de reposição. Então é um dia de folga o domingo. Então você lê de segunda até sábado 4 páginas, dá 24 páginas por semana. Não fica pesado para ninguém. A ideia não é ler um livro pesadão, gigante, entendeu? Eu gosto muito de ler, mas assim, esses livros pesados assim, acabam se tornando muito enfadonho, muito demorado, para contextos específicos, entendeu? Por exemplo, quando a gente precisa, no contexto profissional, a gente vai lá e lê. Eu tenho os livros que eu já li com 2.000, 3.000 páginas e tal, 2 volumes e tal, beleza. Mas a nossa ideia aqui é a gente estar lendo em turma e ser uma coisa acessível para desde aquela galera que está adolescente, jovem e tal, até os mais de idade, todo mundo conseguir entender e todo mundo conseguir participar, entendeu? Para que ninguém se sinta excluído no nosso estudo, tá? Então, 4 páginas, a letra não é uma letra muito miúda, entendeu? Então, assim, é o tipo da coisa que passa rápido, 4 páginas, e aí, por exemplo, se um dia não deu para ler, dá para ler 8 no outro dia de boa, entendeu? E você ainda tem o domingo para repor. Então são 24 páginas por semana. E aí, toda quarta-feira à noite, a gente vai estar gravando um videozinho comentando os principais assuntos abordados nessas 24 páginas. Nós vamos começar, tá? Eu vou só dar uma pincelada em 2 pontos aqui essenciais, mas nós vamos começar da página 9, desde o prefácio, tá? E aí vamos ler as 24 páginas, tá? Lendo dessa forma, como o livro tem 286 páginas, vai dar mais ou menos em 3 meses para a gente ler tudo. Entendeu? Ler e comentar tudo. Toda quarta-feira, às 8 da noite, a gente vai estar se reunindo, batendo um papo aqui a respeito, tirando as dúvidas. Mas você é um profundo conhecedor e vai esclarecer todas as dúvidas existenciais? Não, no mínimo, no máximo, na pior das hipóteses, eu vou ficar na dúvida junto e vou correr atrás, porque eu conheço um monte de gente muito mais sábia, que tem muito mais conhecimento do que eu, meus professores, tanto da faculdade, meus colegas, meus professores da pós-graduação, meus professores da mentoria. Alguém vai saber responder, entendeu? Então aí a gente vai estar correndo atrás dessas respostas aí para quem tiver com dúvida, tá? É o que eu sempre digo. Se eu não souber responder, no mínimo eu vou ficar solidário na dúvida, tá? E aí, a gente vai ter esse videozinho curto que vai ser gravado no início, que vai ser disponibilizado aqui na plataforma, e depois a gente vai ter um espaço para perguntas e respostas.
Se eu conseguir, no final do vídeo eu respondo algumas perguntas e comentários que tiverem postados no vídeo da reunião anterior, tá? Não garanto que vai acontecer isso em todas, até para não ficar muito tempo gravando vídeo junto com os irmãos aqui. Mas a ideia é que a minha exposição inicial seja gravada para todo mundo e disponibilizada, tá? Só dando uns spoilerzinhos sobre o prefácio, cara, eu acho muito legal. Tem assim, todo livro tem essas coisas, né? Tem umas frases, às vezes o cara escreve um monte de coisa que às vezes não presta, mas ele tem aquela frase. Já o C.S. Lewis, não, o material é bom, o texto é gostoso de ler. E tem umas frases que são muito, muito boas, assim, muito para te trazer a reflexão. Um exemplo, por exemplo, é quando ele coloca aqui na página 20, por exemplo, quando ele está falando sobre essa questão de você ficar escolhendo aonde vai e tal. Aí ele coloca, em poucas palavras, a questão nunca deve ser, será que esse tipo de culto é do meu agrado? Mas sim, será que essas doutrinas são verdadeiras? A santidade aqui, será que minha consciência está me movendo nessa direção? Será que a minha relutância em bater nessa porta é por causa do meu orgulho? Ou por questões de gosto pessoal? Ou pelo fato de eu não ter empatia com o vigilante? Então, assim, ele tá fazendo uma ilustração e está mostrando como a gente, às vezes, escolhe frequentar determinados ambientes por motivos fúteis, né? E não é essa a ideia. A ideia é essa aqui do início. Será que essas doutrinas são verdadeiras? A santidade aqui, entendeu? É isso que deveria nortear as nossas escolhas quando nós pensamos em participar ou não de um culto ou de uma congregação, tá? E por fim, aí aquelas frases de efeito, mas eu, assim, uma outra frase só para a gente começar a aquecer e gerar esse gostinho. Falando a respeito das histórias, né? Aí na página 25 tem uma citação. Como Lewis nos lembra com seu humor e sagacidade costumeiros. Quão monotonamente iguais têm sido todos os grandes tiranos e conquistadores, e quão gloriosamente diferentes todos os santos. Então as histórias dos tiranos são citações na Bíblia. São tem essa citação, ó, tem esse cara aqui que era um tirano, esse cara aqui era mau, esse cara aqui é não sei o quê. Mas os santos, eles têm histórias gloriosas e diferentes, contextos diferentes. Eles são falhos como nós, entendeu? Mas são histórias memoráveis e hoje em dia continuam acontecendo. Quando a gente vê um martírio acontecendo, a gente tem ficam testemunhos tão poderosos para nós, né? Então, assim, para a gente estar refletindo acerca desse tipo de coisa. E, assim, esse é o material que nós vamos trabalhar. São 3 meses. Então, eu estou te convidando a participar dessa jornada com a gente, de aprendizado, de crescimento. Tá? E, assim, e é um compartilhar. A ideia é compartilhar, é a gente estar sentando e batendo um papo acerca de um livro. Né? E fazendo como é feito na academia, como é feito, sei lá, jogando bola e tal. É um puxando o outro. Vamos lá, gente, vamos ler, vamos estudar, leu as páginas, vamos lá. E assim, funciona, funciona. Não é uma coisa, não pense que não é uma coisa que eu não vi antes, por quê? E não é nada que eu inventei, eu não estou inventando a roda, não. Nós pegamos um grupo de homens ano passado, né, que eu estava participando, um grupo de estudo, e, na verdade, lá eu era o aluno. E o pastor propôs um desafio da gente ler a teologia sistemática do Wayne Grudem, de 1.600 páginas. E ele botou o desafio da gente estar lendo todo dia. E o grupo inteiro foi caminhando e um empurrando os outros, refletindo e compartilhando no grupo. E foi muito enriquecedor, entendeu? E não foi um livrinho de 280 páginas. Foi uma teologia sistemática de 1.600 páginas, muito mais denso, um vocabulário muito mais técnico, né? Apesar de ser uma teologia muito acessível essa do Grudem, né? Então, assim, a nossa ideia é a gente estar batendo esse papo, que aí gera também motivo de conversa, motivo de discussão. É uma desculpa para a gente estar tendo um tempo de comunhão, batendo um papo, quem sabe tomando um lanche aqui juntos, tá bom? E você é meu convidado para estar participando. Muito obrigado pela sua atenção, eu espero que você tenha gostado até aqui
e quarta-feira que vem a gente se vê mais. E deixe seus comentários e as suas dúvidas aqui embaixo, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus. E não esqueça, não deixe de congregar, porque a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo como um todo é como se fosse uma última arte. Deus abençoe vocês.